Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte e internauta da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo, André Monteiro. Hoje aqui conosco mais uma vez Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. André, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Votos muita paz a todos. E ali na técnica, o nosso querido Jefinho. Amigos ouvintes, internautas, nós vamos retomar aqui o nosso estudo, Alexandre, dando continuidade aqui ao capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, tratando aqui no item 19, a mulher curvada. E nesse tópico, Kardec ele traz o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 13, itens 10 a 17, em que Jesus promove a cura de uma mulher curvada. Vamos fazer aqui a leitura do item. Jesus ensinava numa sinagoga todos os dias de sábado. Um dia viu ali uma mulher possuída de um espírito que a mantinha doente há 18 anos. Ela estava tão curvada que não podia olhar para cima. Vendo-a, Jesus a chamou e disse: "Mulher, estás livre da tua enfermidade." Ao mesmo tempo, lhe impôs as mãos e ela imediatamente se endireitou, e disso rendeu graças a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado por Jesus haver feito uma cura no sábado, disse ao povo: "Existem 6 dias destinados para trabalhar. Vinde nesses dias para serdes curados, e não nos dias de sábado." O Senhor, tomando a palavra, lhe disse: "Hipócritas, qual de vós não solta o seu boi ou o seu jumento da carga no sábado e não o leva para beber? Porque então não se deveria libertar em um dia de sábado dos laços que aprendiam esta filha de Abraão, que Satanás havia mantido assim presa durante 18 anos?" Com essas palavras, todos os seus adversários ficaram confusos, e todo o povo ficou encantado ao vê-lo praticar tantas ações gloriosas. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10 a 17. Então aqui, Alexandre, alguns pontos, conceitos que nos apresentam aqui. O primeiro é essa questão da obsessão, né? Você vê que a companheira ali era obsediada, essa mulher curvada. O outro tópico também é a questão do trabalho no dia de sábado, né? A proibição que existia pela lei mosaica. E aqui também nós temos a questão da imposição das mãos, mais uma vez, do efeito, né? Perfeito. Do efeito mediúnico aqui. Não digo mediúnico, mas o efeito do magnetismo, né? O magnetismo de Jesus, no sentido de curar aquela obsessão. Creio ser interessante abordarmos no primeiro momento a questão envolvendo aqui o passe, né? Aplicado por Jesus. Porque nós, espíritas, temos como proposta terapêutica o trabalho do passe. E é muito importante nós refletirmos sobre a importância dessa terapia, né? Desse tratamento espiritual. Uma vez que médiuns, né, e agora falando diretamente ou especificamente do trabalho do tarefeiro na casa espírita, há muitos companheiros que carecem de informação, né, de uma reciclagem, a importância de fazer um curso acerca desse tema, do que vem a ser, porque nós temos muitas obras que falam a respeito, mas é importante estarmos bem preparados, sobretudo com a base de Kardec e de livros, né, que sustentam a simplicidade do trabalho, explicando o fenômeno, porque nós já nos deparamos, ao longo desses anos, na doutrina, com muitos livros que trazem
técnicas de aplicação de passe, propondo, muitas das vezes, até quase que exercícios para o tarefeiro, quando na verdade nós vamos aprender com Kardec e com obras subsidiárias que vêm esclarecer quanto ao tema, a simplicidade. O importante é saber o que vem a ser o passe, na sua proposta, né, dessa manipulação dos fluidos, a origem desses fluidos, e aquele checklist, né? O Sim. que, porquê, como, onde. Então, o que vem a ser, o que é, quando fazer, por que fazer. E, então, interessante que, uma vez preparado para essa tarefa, o médium e também ali a pessoa que está necessitada desse tratamento espiritual, eles serão agentes que vão contribuir muito para o resultado. É claro que, se falando de Jesus, por ser um espírito perfeito, como você colocou muito bem, ali na sua tarefa anímica, ele tinha todas as potencialidades. Então, nós vamos ver aqui o passe, agora adentrando ao episódio, como sendo eficiente não só nas questões da cura física, material, mas também auxiliando nesse processo obsessivo. Certamente, se o passe não fosse uma medida interessante para o caso concreto dessa mulher, Jesus não iria lançar mão deste recurso. Então, à medida em que ele aplica esse magnetismo, certamente contribuiu para diluir, desatar, enfim, os laços que estavam impregnados, com certeza, desse processo, como nós colocamos aqui, como o texto traz, já há 18 anos. Então, todo esse vínculo desse tempo deixou ali marcas no perispírito dessa mulher, e que o passe, com certeza, ajudou a diluir. E você colocou também o aspecto do processo obsessivo, e que ele, além da proposta da doutrinação, né, do esclarecimento, na casa espírita também, nas sessões mediúnicas, privativas, o passe, ele também se faz necessário. E nós, em obras também que tratam a respeito do tema, como a de André Luiz, né, que fala da desobsessão, nós vemos a importância dessa fluidoterapia. Então, creio que sejam temas que ficam aqui como uma proposta para os companheiros adentrarem, um estudo complementar, que nós vemos nessa passagem aqui do Evangelho, que muitas vezes passa desapercebido. Muito bem. Essa questão aqui também, você vê que era um problema físico, né, no organismo dela, provocado por uma obsessão. A gente já estudou isso em capítulos anteriores, até aqui mesmo na própria obra Gênese, que fala sobre essa situação das obsessões, os tipos das obsessões, obsessão simples, aquelas obsessões mais complicadas, né, a subjugação e a possessão, né? Kardec até faz uma classificação, uma conceituação sobre isso em um livro dos médios, e também aqui fala sobre os possessos. E você vê que ela estava numa obsessão aqui, num caso mais complicado, que a gente já pode até entender quase como uma subjugação, porque ela estava atuando já nos organismos físicos. Exato. Dessa obsediada, né? Ela não era uma obsessão que atuava no pensamento, mas atuava ali no organismo físico, não atuava na vontade, no pensamento. A possessão ela já avança mais nesse campo, aquele domínio total. Essa ela já atuava ali no organismo físico. Você vê que ela era curvada porque tinha ação de um espírito dominando, né, atuando nos centros de força e influenciando no organismo, no campo físico dela, no corpo físico dela. Tem um livro da Dona Ivone do Amaral Pereira, ela narra uma situação bem parecida também. Era um menino que estava passando também por uma obsessão muito forte, esse menino, ela
na dupla vista dela, na vista espiritual dela, ela conseguia ver que havia um espírito que tinha feito como se ele fosse um cavalo, tinha botado espiritualmente, né? Já tinha colocado a cela, já tinha selado e fazia como se ele fosse um cavalo. Então ele não conseguia falar, ele também vivia encurvado por conta daquela situação ali, e com aquele trabalho ali de desobsessão, de tratamento espiritual, eles conseguiram resolver aquela questão. E a gente vê como isso, né? Como isso é uma questão importante para nós, né, a gente saber diferenciar a questão das doenças do nosso corpo físico, o que realmente é algo orgânico, é algo biológico, ou é algo realmente provocado pela ação de um espírito, né? Exato. Todo o processo, todo o vínculo que temos com o desencarnado, nós falamos muito em sintonia, né, quando estudamos doutrina espírita. Então passa pelo psiquismo, passa pela mente. E dependendo do grau desse vínculo, dessa relação, isso vai passar para o nosso corpo espiritual suas impressões, podendo repercutir no nosso corpo físico. Então é possível, aí que eu estou apenas especulando, apenas para ilustrar o raciocínio, se me permitem, que ao longo desses anos esse vínculo foi se acentuando, como você ressaltou. Não era um processo obsessivo simples, não era simplesmente uma companhia que de quando em quando se via atraído pelas afinidades, estimulava a ter tal ou qual prática em excesso, mas muito provavelmente alguém que se vinculava a essa mulher por experiências outras, a quem ela atraiu, porque é interessante nós entendermos o seguinte: o processo obsessivo ele não se dá porque vamos aqui apenas exemplificar, não que todo processo obsessivo atenda a este exemplo, mas a guisa de um esclarecimento. Eu me comprometi com alguém, causei um mal. Naquele momento, eu irradiei uma energia peculiar com aquela criatura. Eu posso reencarnar e ele ainda está desencarnado. Não é que ele vai ficar esperando e de repente vai me encontrar no Rio de Janeiro e vai vir atrás de mim. Se ele não se libertou daquilo, se ele não me perdoou, nós vamos estar vinculados. Porque no momento que eu causei o mal a ele, eu estabeleci para ele como que um compromisso com a lei. Então eu vou atraí-lo como um imã. Então, na verdade, ele não fica lá dizendo, deixa eu ver aqui, o Alexandre está ali na rádio com o André, quando ele sair aqui, ele me fez o mal lá no século tal, eu vou pegar ele. Não, naquilo que eu reencarnei, onde quer que eu me encontre, eu estou vinculado a ele. Eu o atraio. Então, na passagem aqui que nós estamos estudando, é possível que nós tenhamos um vínculo dessa mulher com essa entidade espiritual, de modo que por 18 anos isso foi se acentuando ao ponto de causar também, de irradiar problemas para o corpo físico. Sem contar que muitas das vezes nós estamos, como você colocou muito bem, a depender desse processo obsessivo, essa mente desencarnada ela vai se assenhorando, vai ganhando espaço nesse nosso psiquismo. Muitas das vezes nós vamos exteriorizar muito mais comportamentos, desejos e, por que não dizer, até aparência daquele que está vinculado conosco. Então talvez essa entidade, hipoteticamente falando, se me permite, talvez seja a entidade que seja uma entidade que trouxesse no seu perispírito aquela deformidade e já estava transmitindo isso para essa criatura. Ou seja, é claro que nós estamos aqui falando no campo das hipóteses, mas apenas para nós possamos compreender o porquê, ou melhor, como as coisas acontecem. O importante é identificarmos que nem todos os males que nós temos são simplesmente fenômenos patológicos, como se eles fossem a causa per si. Eles do são corpo físico, vezes, né? Exatamente. Eles são muitas das vezes o exteriorizar de um problema de ordem espiritual. Por isso, as casas espíritas, todo o templo religioso tem a sua tarefa espiritual de grande importância. O espiritismo, a casa espírita,
por tratar dessa questão de uma forma bem explícita, vai não só ter esse trabalho como uma tarefa do seu expediente, mas também explicar. Muito bem. Amigos ouvintes, nós estamos fazendo o estudo da obra Gênese, programa Luz na Penumbra, capítulo 15, item 19, a cura da mulher curvada. E é interessante, Alexandre, que em o livro dos Médiuns, no capítulo 23, Kardec trata das obsessões. E ele classifica ali em obsessão simples, fascinação e subjugação, e depois ele vai falar dos possessos também. Mas é interessante que quando ele fala da obsessão simples, né, ele diz que é aquela coisa assim mais daquele espírito zombeteiro que traduz mais em pequenos fenômenos físicos, aquelas batidas, aquelas coisas que você não consegue explicar à luz, né, da ciência, do ponto de vista de quem que está promovendo esse fenômeno, né? Não é um fenômeno material, é um fenômeno, é uma ação espiritual, e ele diz que são aquelas questões ali mais simples, de espíritos zombeteiros, brincalhões, que fazem determinadas situações. E aí ele fala da fascinação, que é uma possibilidade mais avançada, né, nesse campo das obsessões. Ele vai informar para a gente, vai dizer que ela apresenta consequências muito mais graves, né? E a fascinação, o espírito ele vai atuar ali no seu pensamento, né? Ele te faz você acreditar em uma determinada situação que não é a realidade. Muitas vezes você faz até um papel assim de... comete atos que são vistos pelos excêntricos, algo que você até se fica ridicularizado, você acha que está fazendo algo normal, então assim, você não é mais você que pensa, né? É o espírito que, assim, é como se o espírito estivesse pensando por você. Então tudo que você faz é consequência da influência daquele espírito no teu pensamento. E ele vai falar que a subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir à sua revelia. Numa palavra, diz Kardec, né, você está sob um jugo. E ele vai dizer que a subjugação ela pode ser moral ou corporal, né? E diz que na moral, o subjugado ele é solicitado a tomar determinações muitas vezes absurdas e comprometedoras por uma espécie de ilusão que ele acredita serem sensatas. É uma espécie de fascinação, diz ele, né, mais aprofundada. E no segundo caso, na subjugação corporal, que é o que a gente acredita que estava envolvida essa companheira aí do Evangelho, essa personagem, é a atuação do espírito agindo sobre os órgãos materiais e provocando movimentos involuntários. E Kardec vai dizer aqui que até o médium escrevente, por exemplo, aquela psicografia mecânica, que você basicamente está cedendo ali, está atuando no seu organismo para escrever, aquilo basicamente não está atuando no teu pensamento, ele vai citar como um exemplo disso também. Agora, baseado nesse contexto, a gente tem a obsessão simples, a subjugação, a fascinação, temos também aí os possessos, né? E qual o meio da gente trabalhar essas obsessões, de evitar essas obsessões, Alexandre? A reforma íntima, né? E a grande proposta da Casa Espírita é justamente proporcionar aos seus frequentadores, seus trabalhadores, subsídios, que é o que Jesus veio tratar conosco, para que possamos reformular a nossa maneira de pensar, de agir, lógico, sempre para o melhor. Então, muitas das vezes, nós podemos aqui desmistificar. Estamos falando do processo obsessivo, e aí parece que o obsediado, ele é somente uma vítima. Ele está numa condição de vulnerabilidade, como você colocou, a dependendo do processo obsessivo, uma hora mais amena, ou dependendo de uma situação, você completamente vulnerável, exposto. Mas tem um livrinho psicografado pelo nosso querido Zé Raul Teixeira,
chamada Em Serviço Mediúnico, pelo espírito Hans Wiggs, que tem uma definição de fenômeno muito interessante, que ele diz o seguinte: é uma vontade de apelo e uma vontade de resposta. Então, na verdade, o obsediado, independentemente desse grau de vulnerabilidade, ele está sempre atendendo a algo que, de alguma forma, lhe é conveniente, lhe apetece. Repito, um obsediado, ele está numa condição de vítima, tecnicamente falando, circunstancialmente sim. Entretanto, temos que compreender que sempre, ainda que num grau muito pequeno, aquele espírito vai estar, na verdade, cedendo. Então, essa reforma íntima, ela é muito importante, porque nós vamos minimizar as chances desse assédio e de nos tornarmos vítimas, né, entre aspas, desses acessos. Na casa espírita, muitas das vezes, o companheiro chega, ele vai ter o socorro do passe, e ele tem a ilusão, aqueles que não tiveram oportunidade ainda de estudar a doutrina, de que o passe por si só vai funcionar, o nomezinho dele lá na caixinha, ou no trabalho privativo. Mas se ele, ao sair da casa espírita, não tiver esse esforço, você em programas anteriores colocou aqui, né, a proposta de Kardec, ou a definição do verdadeiro espírito, aquele que se esforça. E nós só vamos lograr êxito nesse esforço se tivermos recurso, esse repertório, e compreendermos essa questão. No mais, nós vamos achar sempre que estamos numa condição de vítima. Sim, é verdade. E Kardec, seria interessante também a gente dar uma estudada nesse capítulo 23, lá em Livro dos Médiuns, que Kardec ele traz a análise da obsessão, da fascinação, da subjugação, basicamente voltado ali, exemplificado para os médiuns. Fala até das comunicações, da insistência do espírito, mas é interessante a gente fazer esse estudo e ampliar aquelas informações, sabendo que médium todos nós somos. Não existe aquele médium trabalhador, aquele médium ostensivo que trabalha na mediunidade, seja na casa espírita, seja nos demais templos religiosos, e existem nós, né? Nós os comuns, né, Alexandre? Nós também somos médios, mas aquela pessoa que não trabalha como médium, mas que não exerce essa faculdade da mediunidade, mas que também sofre a interferência e a influência dos espíritos. E a gente sabia até que ponto nós estamos passando por essa influenciação ou não, e também trabalhando aí o nosso pensamento, né, as nossas ações, porque os nossos pensamentos também são formas são veículos, né, da obsessão. A gente está falando um caso dela que era um caso grave, né, mulher covarde, ela devia ter realmente, como você colocou, uma relação com aquele espírito ali obsessor, devia ter alguma necessidade de passar por aquela expiação, tinha um vínculo com aquele espírito, e cessada, né? Lembrando sempre que ela cura a partir do momento que, no caso dela, e Kardec já falou isso também nos programas, nos itens anteriores, que aquela expiação ali cessou, né? Por isso ele fala até da mulher hemorrágica, ele cita sobre isso, então, e por isso é possível fazer essa questão. E esse livro também, Recordações da Mediunidade, da Dona Ivone, também traz informações interessantíssimas acerca das obsessões. Mas estamos chegando ao final do programa de hoje, Alexandre. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, a você e ao Jefferson. Eu agradeço o carinho, a oportunidade, deixando a mensagem de que nós sempre temos subsídios para buscarmos estudos complementares em cada passagem desta. Muita paz a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amado, amada, amigo, amiga, internauta e ouvinte, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, estamos na segunda parte, estudando juntos, naturalmente, no capítulo 2, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec apresenta-nos a trajetória, a figura, as características, as virtudes dos espíritos por ele classificados como felizes. Kardec, usando aquela classificação do item 100, que é mais um item do que uma pergunta propriamente dita, em O Livro dos Espíritos, em que há ali uma hierarquia dos níveis evolutivos, e Kardec, então, nesta segunda parte desta obra, coloca cada um desses perfis básicos em um capítulo. Nós estamos no primeiro capítulo desta classificação, os espíritos felizes. E hoje vamos conhecer a senhorita Emma Livry. Nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo a questão das mortes prematuras. Vale a pena reler daqui a pouco. Muito jovem, donzela, a senhorita Emma Livry faleceu vítima de cruéis sofrimentos através do fogo. Ela desencarnou assim. Então, alguém propusera a sua evocação na Sociedade Espírita de Paris, mas aconteceu que ela se apresentou espontaneamente lá na Sociedade Espírita de Paris, em dia 31 de julho de 1863, pouco tempo depois de sua desencarnação. Qual é o quadro do universo íntimo desse espírito Emma Livry? O universo íntimo desta criatura é alguma coisa muito interessante de nós acompanharmos, porque nós vemos o espírito delicado, adiantado nas conquistas morais, sobreleva-se, mas ela tem muitas ansiedades em função de concepções de inferno, purgatório, o trabalho do fogo do inferno. Ela desencarnou por causa do fogo. E depois nós vamos ver mais à frente uma auréola branca dos guias, ou então o demônio do orgulho. Toda a fala, todo o discurso da senhorita Emma Livry é exatamente esse quadro que está pintado através dessa sua forma, essa sua linguagem. Então, nesse momento, o que foi que ela disse ao iniciar a sua palavra na comunicação espontânea lá na Sociedade de Paris? Ela disse: eis-me aqui, ainda no cenário do mundo, eu que me julgava sepultada para sempre no meu véu de inocência e juventude. Ela está vendo aqui que as coisas mudam, que o espírito evolui, contrariamente à fé que ela professava. Ela continua: salvar-me-ia o fogo da terra, do fogo do inferno. Assim pensava eu na minha fé católica. E se não ousava entrever os esplendores do paraíso, minha alma tímida se apegava à expiação do purgatório, enquanto pedia, sofria e chorava. Nós vemos aqui nesse quadro as características de timidez. A timidez é própria de um espírito muito recolhido, e aqui, na verdade, uma espécie de uma castração da sua emoção, que ficou assim em suspenso por causa desses sentimentos aqui de culpa. Ela nem ousava entrever os esplendores do paraíso, toda a simbologia dos termos que ela usa, paraíso, inferno,
fogo da terra, fogo do inferno, e outras questões, demônio do orgulho, mais à frente ela vai dizer, tudo isso revela essa característica de um espírito aprisionado por limitações, por imposições, por sentimentos de culpa, de vergonha. Então, nós vemos aqui, neste simples parágrafo, só no início nós já temos a questão da fé católica, que não estamos aqui criticando, estamos apenas analisando as marcas do quadro psicológico e até psíquico da senhorita Emma Livry. Porque nós sabemos, e Kardec disse, evidentemente o catolicismo se inscreve nisso, que é boa toda religião que conduz o homem a Deus. Kardec disse isso. E cada religião corresponde a uma faixa, a um nível espiritual, ou pelo menos de expectativa para a consolidação da crença. Portanto, é preciso, e aqui está um outro ponto a propósito das reflexões que nos suscitam esse parágrafo no início da fala da comunicação da senhorita Emma, é preciso escoimar, limpar o espírito de figuras, simbologias que tornam infelizes os seres, tais como, por exemplo, inferno e purgatório. Nós sabemos que essas figuras não existem na teologia espírita, porque o inferno está dentro de nós, o céu está dentro de nós. O purgatório pode ser o momento em que nós corrigimos os nossos atos menos felizes quando ferimos a lei de Deus. A propósito do inferno, porque Emma Livry aqui cita essa questão do inferno, nós vamos ver que há um inferno cristão, e nós estudamos isso na primeira parte desta obra, e o inferno pagão. E nós vamos ver que o inferno cristão é frequentemente, segundo as observações que podemos fazer, e é muito fácil fazer essas observações, o inferno cristão deriva da opinião de teólogos, da descrição de autores religiosos e de sermões lá no púlpito, no âmbito físico das igrejas e as instruções pastorais. Segundo relatos, nós vamos lembrar aqui o caso, a história de Santa Teresa d'Ávila, que viu o inferno, segundo os relatos. Em uma cidade, em uma espécie de viela comprida e estreita, em um terreno fétido e lodoso, com monstros e monstruosos répteis pululando, uma muralha interceptava a viela e Santa Teresa abrigou-se em um nicho. Essa explicação ou essa descrição está na primeira parte de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Os teólogos, de um modo geral, não chegam a fazer descrições minuciosas, como são as dos egípcios, a dos hindus e dos gregos. Mas os teólogos estimulam a imaginação e aí referem, por exemplo, o lago de fogo e enxofre do Apocalipse, os vermes de Isaías. Enquanto isso, esse inferno descrito, dramatizado, é também trazido por poetas como Dante, como Homero, como Virgílio, como Fenelon, como Telêmaco, em que o homem, então, tem uma ideia, ele faz uma ideia, constrói uma ideia da sua relação com o seu desenvolvimento, com o seu senso moral, e aí, decorrente disso, as noções mais ou menos justas de bem ou de mal. É exatamente por isso que nós vemos aqui essas gradações nos capítulos que nós já referimos aqui, segundo o nível, a classificação de Kardec, de acordo com o nível evolutivo dos espíritos. O inferno pagão e o cristão, na verdade, o cristão é mais ou menos copiado do inferno pagão, mas em alguns pontos ele é até mais rigoroso, digamos assim. Mas há umas analogias.
nessa comparação. O fogo material, por exemplo, é a base de tormentos, o símbolo de sofrimentos mais atrozes. É o que está ali no psiquismo de Emma Livry. Já os pagãos têm outros símbolos, outras analogias, com os suplícios aqui são os suplícios individuais, com o tonel de Donaídes, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo e outros tantos. Os cristãos têm umas caldeiras ferventes com tampos levantados por anjos, para verem as contorções dos supliciados. Vejam que coisa mais mórbida. E esse nós estamos falando aqui de um inferno cristão. Então, na sequência, nós vemos que há um rei nesses infernos. O rei do inferno pagão é Plutão. Plutão governava o sombrio império. Ele só governava. Mas ele não era, a rigor, mal em si mesmo. Ele ali retinha os que haviam praticado o mal e não induzia o homem ao mal para tripudiar depois sobre os seus sofrimentos. Enquanto isso, no inferno cristão, o governador era Satã. Satã recrutava. O Plutão só governava e retinha os que já haviam praticado o mal, mas ele não induzia ao mal. Mas Satã, no cristão, recrutava vítimas por toda parte, tinha, assim, uma alegria, uma certa satisfação, um regozijo em atormentar as suas vítimas, que ele recrutava e induzia, e, na verdade, contava com uma legião de demônios armados de forcados a revolver essas criaturas lá no fogo. Os cristãos, por exemplo, têm duas situações extremas, céu e inferno, da felicidade perfeita e do sofrimento absoluto e eterno. Há ainda uma figura intermediária da Geena, que é mais ou menos assemelhado ao inferno por extensão, a um lugar de suplícios pelo fogo e pelos vermes. É uma expressão alegórica de complexa significação, porque significa, assim, a imensidade onde, quando errante, o espírito culpado passa pelos sofrimentos ou torturas morais apropriadas e proporcionados aos crimes e faltas por ele, espírito, cometidos. Então, abrange todas as terras primitivas e todos os outros mundos inferiores de provações e expiação, onde pela encarnação e reencarnação se veem lançados os espíritos culpados. O sentimento de culpa induzido pela fé católica, isso não se pode negar, estudos já comprovam isso, a Emma diz, não ousava entrever os esplendores do paraíso. E ela dizia ainda, minha alma tímida se apegava à expiação do purgatório, enquanto pedia, sofria e chorava. Ela preferia o purgatório ao inferno. Nós vemos aqui como estava ansioso esse espírito, como sofria esse espírito por força dessas convicções ou dessas ideias inoculadas em seu psiquismo, quando, na verdade, nós sabemos que a figura do purgatório, do ponto de vista teológico católico, foi criado, assim, entre aspas, posteriormente para, digamos assim, abrigar os que eram mais ou menos bons e os que eram mais ou menos maus. E era a isso que a senhorita Emma Livry, se apegava, que era no purgatório, que ela poderia sentir-se mais assim protegida e menos condenada em absoluto, naquele sofrimento absoluto do inferno. Ela preferia o purgatório, e por isso que ela dizia
que ela dizia: eu não, na minha fé católica, não ousava entrever os esplendores do paraíso, minha alma tímida se apegava à expiação do purgatório, enquanto pedia, sofria e chorava. Nós vemos aqui a grande dificuldade desse espírito em se reerguer. Se ela estivesse ligada ou informada sobre o espiritismo, ela não teria sofrido assim, desta maneira, como nós estamos aqui estudando juntos, Eunário do Couto Vale e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando esta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, no capítulo 2º da segunda parte, estudando os Espíritos Felizes, hoje a senhorita Emma Livry. Segue, então, a comunicação da senhorita Emma Livry. Mas quem dava ao ânimo abatido a força de suportar as angústias? Quem, nas longas noites de insônia e febre dolorosa, se inclinava sobre o leito de martírios? Quem me refrescava os lábios sedentos e escaldantes? Ereis vós, meu guia, cuja auréola branca me cercava, e éreis vós outros, espíritos caros e amigos, que vinheis murmurar-me ao ouvido palavras de esperança e de amor. Aqui nós vemos meu guia, naturalmente o anjo da guarda, imagina ela, cuja auréola branca, nós vemos também que esta é uma prática do imaginário católico, em que os santos têm uma auréola, não é isso? Aquela luzinha circular por sobre a cabeça. E é isso, a essa auréola branca que cercava a senhorita Emma Livry. E ela, então, diz isso aos espíritos que eram caros amigos dela, e ela, então, diz isso sobre as palavras de esperança e de amor, que é exatamente o que fazem os nossos amigos espirituais queridos, quando nos sustentam, nos protegem, nos estimulam. E então nós vemos isto, que é uma questão que está discutida, ou pelo menos foi proposta por Kardec aos espíritos orientadores da humanidade, lá nas perguntas 489 a 521 de O Livro dos Espíritos. Emma, portanto, deve ter reconhecido seu espírito protetor. Lá na pergunta 506, Kardec pergunta: na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor? E os espíritos superiores respondem ao nosso querido codificador: de certo, pois não é raro que o tenhas conhecido antes de encarnardes. Então, essa é uma ideia, e isso nos emociona muito, sobremodo nos emociona, é a doutrina do anjo guardião. E nós esquecemos de orar a ele, mas se estivéssemos mais atentos, ligaria o nosso coração através da prece a cada dia. Então, a senhorita Emma se revela um espírito dócil e esclarecido. Ela diz: bendigo, pois, o fogo, o sofrimento, a prova, que não passavam de expiação. Nós vemos aqui a questão da expiação e da prova. A prova ou provação é uma experiência que o próprio espírita, o próprio espírito pede, ou então ela é proposta pelos guias, pelos espíritos que nos aconselham. Há, naturalmente, para isso, um exame de fichas de evolução do espírito, das probabilidades de vitória e dos recursos que poderão estar ao alcance desse espírito que vai reencarnar, por exemplo. Porque isso é trabalhado antes de reencarnar. Há um capítulo em Missionários da Luz, de André Luiz com Chico Xavier, que nos fala sobre esse planejamento de cada uma das nossas encarnações. É imposta, aqui está a distinção conceitual, a expiação é imposta, é irrecusável, funciona como uma cirurgia corretiva do mal.
São paralisias, limitações orgânicas e mentais, patologias congênitas sem possibilidade de reequilíbrio, certos tipos de cânceres, de loucura, de enfermidades degenerativas. A expiação tem o objetivo de apenas restaurar o equilíbrio perdido. Pode ser atenuado, mas nunca sanado esse quadro. Para suicidas premeditados, homicidas frios, adúlteros, contumazes, exploradores de vidas, vendedores de prazeres ociosos como drogas, sexo, álcool, jogos de azar, chantagem, etc. Mas há também, na definição de Joana de Ângeles, as expiações aparentes, quando os espíritos não precisam expiar, mas reencarnam para lecionarem coragem e conforto moral. E, portanto, nos ensinar a como atravessar aquela expiação. São os mutilados, os surdos, os mudos, os cegos, os paralisados, os rancenianos, os aidéticos e outros quadros também se enquadrariam aqui, mas é justamente para inspirarem quem realmente precisa. Nós temos exemplos como o de Jesus, evidentemente, de Francisco de Assis, de Helen Keller, de Steinmetz e de outros. Na verdade, as expiações não se exteriorizam assim a situações de espíritos com conflitos cruéis, que são instáveis, insatisfeitos, infelizes, arredios, são dramas íntimos. Isso contrapondo-se a uma aparência agradável de conquistas de simpatia. Na verdade, parece que eles têm um anteparo vibratório, porque algumas das suas expiações não são exteriorizadas, mas sofrem na sua intimidade. A comunicação de Emma Livry ainda tem mais umas reflexões para nós. Ela diz: eu não tinha sido tocada pelo demônio do orgulho. Sabemos que o orgulho é filho dileto do egoísmo, que está lá na pergunta e resposta 913 de O Livro dos Espíritos, mas também em O Evangelho segundo o Espiritismo e em toda a codificação e a literatura espírita. E ela ainda diz: minha mãe foi a última vibração terrestre que me repercutiu na alma. Como eu desejo que ela se torne espírita. Então, nós vemos aqui o quanto conhecer as ideias espíritas também ajudou a senhorita Emma Livry, depois, naturalmente. E ela diz que não experimentou a perturbação. Ela diz: entrei serena e recolhida no dia radiante, que depois de muito terem sofrido, se soubessem esperar um pouco. Essa é a lição de Emma Livry. Leveza, serenidade do espírito desencarnante, ela diz: desprendi-me da terra qual fruto maduro que se destacasse da árvore antes do tempo. Semelhante a esses brancos e leves fios do outono, flutuo na torrente luminosa, e não são mais as estrelas de diamante que me rebrilham na fronte, mas as áureas estrelas do bom Deus. E nesse contexto de recuperação do ânimo, na iluminação do psiquismo desse espírito tão dócil, tão gentil da senhorita Emma Livry, que nós também endossamos as suas palavras para que possamos fazer brilhar estrelas de diamante na nossa intimidade profunda, na nossa mente, no nosso coração e, claro, na trilha do bem. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.